Olá, professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de informática para carreiras bancárias. E hoje, nessa aula, eu começo a trabalhar com você as pilhas de protocolos. Na verdade, a internet ela tem uma série de organizações que trabalham em interfaces diferentes da internet. E por isso a necessidade da pilha de protocolos. Você já parou para pensar em quantas empresas estão envolvidas no simples ato de você enviar um WhatsApp para alguém? Tem alguma pessoa do meu lado, eu envio uma foto para ela, e o simples fato, né, de eu pegar essa foto e enviar para ela, não é uma conexão peer-to-peer. O conteúdo não sai do meu smartphone e vai diretamente para o smartphone da pessoa. Na verdade, vai para o meu servidor, do meu servidor vai para o servidor da pessoa, que vai para a empresa que oferece o serviço, que é a empresa Meta, para posteriormente ele receber. E nesse caminho, você tem várias empresas que trabalham na infraestrutura das backbones, na infraestrutura dos servidores DNS. Então, você envolve várias empresas que trabalham com níveis de software e níveis de hardware, né, com endereços lógicos, com endereços fixos. E justamente para não gerar incompatibilidade, né, para o padrão dessas organizações que trabalham nos vários níveis de oferta de serviço da internet, e envolvendo vários países, que criou-se as pilhas de protocolos. Então a ideia, né, das pilhas de protocolos, que são bastante abordadas em prova, é justamente você estabelecer correlação entre as camadas dessa pilha. Nessa aula eu vou apresentar para você as três pilhas e nas aulas seguintes eu vou detalhando cada uma delas, eu vou contextualizando cada uma delas. A primeira, antes de ir para a primeira, uma coisa importante. Sempre que você encontrar uma questão, qualquer banca organizadora, que fale sobre pilhas de protocolos, sempre você conta de baixo para cima, né? Então, uma questão da Sesgran Hill para banco que diga considerando a quarta camada da pilha OSI, a sétima camada. Então é sempre de baixo para cima. A um é a mais interna, né, é a mais básica, e você vai subindo até a sétima. Então sempre de baixo para cima. E se você não tiver cumprido os requisitos e as demandas da camada inferior, você nunca consegue chegar na camada superior. Justamente por isso, justamente porque você tem uma progressão de pilha. Perfeito? Então vamos lá para o material para a gente conhecer a primeira, que é a pilha OSI ISO. Aqui eu pus um S a mais, acho que foi o corretor ortográfico, culpa da Microsoft. Então OSI, é a pilha OSI ISO, que você vai encontrar na sua prova. Bom, como eu comentei com você, e aí eu vou apresentar essa pilha porque é uma pilha referencial, né? E o que significa dizer que a pilha OASIS é uma pilha referencial? Porque ela é original, ela é mais completa e todas as outras demandam dessa pilha. Então a pilha OASISO, ela tem a primeira camada, que é a camada física. E a camada física é a camada dos hardwares e dos endereçamentos físicos. Ou seja, todos os endereçamentos e todos os protocolos que atuam na camada de hardware. Vem comigo. Se você tivesse congelado nos últimos 50 anos, acordasse e te dissessem que existe algo chamado internet que você não conhecia, e se você fosse, né, conhecer a internet, qual é a primeira coisa que você precisaria? Do computador. Então, antes de ter servidor, provedor, roteador, o que você precisa de browser, o que você precisa é de uma interface física, né? Seja o computador, seja o smartphone, seja o tablet. Então a camada física é a camada que atua no nível de hardware. Não estão apenas os hardwares, estão os protocolos e endereçamentos de hardware. Perfeito? Então eu já tenho hardware, eu já tenho a composição física que eu preciso e todos os endereçamentos físicos para que aquele hardware seja reconhecido como um ponto de acesso à internet. É que isso é tão automático hoje, né? Que a gente, na hora da prova, fica difícil materializar. Você compra um smartphone, põe teu chip, se o local que você está configurando, se o shopping center que você está configurando seu smartphone já tiver Wi-Fi aberta, você já liga o smartphone e já está navegando na internet.
Se o seu chip tiver pacote de dados, você já está navegando. Então isso para nós hoje é muito automático, né? É muito automatizado. Por isso que às vezes é difícil a gente contextualizar. Voltando para o material, aqui eu tenho a camada de enlace. E a camada de enlace, todos os elementos que eu estou apresentando aqui para você, depois eu vou detalhar, depois eu vou contextualizar. A camada de enlace, ela tem um padrão chamado Ethernet. E esse padrão chamado Ethernet, vamos lá novamente, vem comigo. Qual é o maior equívoco teórico da conceitualização de internet? É a rede mundial de computadores. A internet não é a rede mundial de computadores. A internet é um conjunto de redes. E esse conjunto de redes compartilham serviços. E esse conjunto de redes que compartilham serviços e utilizam protocolos específicos, utilizam protocolos próprios, é a internet. Então, imagina, vamos considerar uma situação em que uma pessoa more em Belo Horizonte, no Brasil, em Minas, e ela tem a sua rede local, né? Então ela tem a sua estrutura física local. Então ela tem a sua LAN, sua Local Area Network, rede local. E ela vai acessar o Facebook. E os servidores do Facebook ficam lá na gringa, né? Ficam lá em Palo Alto, na Califórnia. Então, quando você tem uma rede local, que é o servidor do Facebook, que disponibiliza o serviço, que fica lá em Palo Alto, na Califórnia, e quando você tem a rede local aqui de São Paulo, de São Paulo, de Belo Horizonte, que tem uma rede local em casa, essa relação, essa caracterização, ela, ela envolve várias redes intermediárias, né? Envolve as várias backbones, backbone local, backbone intercontinental, que são os cabos que estruturam fisicamente a internet. Então, você precisa de um padrão de interconexão. Vamos lá para o material. Então, o que é o padrão Ethernet? É a interconexão entre redes independentes. A rede do cara que mora em Belo Horizonte e a rede independentes. Vírgula. Sem hierarquia. Hierarquia. Essa é a caracterização, essa é a definição de Ethernet. Vem comigo. Quando você tem uma pessoa aqui no Brasil que na sua rede local conecta ao Facebook, e quando você tem a rede Facebook, esta relação, ela não tem hierarquia. Então é uma interconexão, um padrão, né? Um padrão de interconexão sem hierarquia. O cara em Belo Horizonte, ele não vai controlar o super mega servidor do Facebook na Califórnia e o super servidor do Facebook na Califórnia não vai controlar a rede local dessa pessoa. Então é óbvio, né? Todos esses elementos que eu estou apresentando, depois a gente vai particularizar, depois a gente vai contextualizar, porque eu terei uma aula para falar de cada camada. Voltando para o material, eu já tenho a conexão e os endereçamentos físicos, eu já tenho o enlace que conecta as redes. O que eu preciso agora é saber aonde eu vou. Então, aqui eu tenho vários protocolos, né? Tenho, inclusive o protocolo ARP, que é um protocolo de inter-relação. Mas eu tenho particularmente os endereços IP, Internet Protocol. E o endereço IP, vem comigo. Mas na minha prova caiu IP4, na minha prova caiu IP6. É isso mesmo. É exatamente isso. IP4, IP6 é exatamente a caracterização, é exatamente a contextualização que a gente tem da internet e a caracterização de trabalho na internet, né? Então, o endereço IP, um site, na verdade, ele se caracteriza como um conjunto. Um site nada mais é que um conjunto de arquivos que estão organizados de forma que você possa ter o site. E esse site é lógico, né? Um site não é um elemento físico. E esse site, ele precisa existir em algum endereçamento físico. Ou seja, o resumo da ópera é que um site ele deve estar presente em algum servidor, deve estar presente em algum data center.
E o endereço lógico do dispositivo é exatamente o endereço físico ao MAC. O endereço lógico que a gente trabalha depois. O endereço lógico do dispositivo, que é o endereço IP, ele serve para você endereçar, serve para você saber aonde você vai. Então eu vou trabalhar posteriormente o endereço IPv4, endereço IPv6, falar de octetos, duoctetos, como se dá esse relacionamento, como a gente trabalha com esses parâmetros, para que a gente possa entender como isso é abordado em prova, mais do que tudo, né? Para a gente possa entender qual a forma de abordagem disso em concurso. Beleza? Bom, então, voltando para o material, eu já tenho o endereço físico, já tenho o enlace, que é a interconexão entre endereçamentos de rede, e agora eu tenho o endereçamento, eu tenho a camada de transporte. Na camada de transporte, eu tenho dois protocolos. Eu tenho o protocolo TCP e o protocolo UDP. Então, de baixo para cima, a gente tem que construir uma narrativa, né? A gente tem que construir uma história. Para fazer sentido na nossa cabeça e assim a gente entende na hora da prova. Aquilo que você entende, você memoriza muito mais do que aquilo que você não entende. Então, eu tenho endereçamento físico, eu tenho um enlace que conecta as redes, tenho o endereço de onde eu vou, e agora eu tenho que saber como eu irei, que é a camada de transporte. E aí você tem dois protocolos de transporte. Só para fazer um spoiler, vem comigo. Eu tenho o endereço TCP e eu tenho o endereço UDP. O endereço TCP, ele é seguro. Ele garante a entrega. Só que ele não é rápido, comparando com o UDP. E o UDP, ele só manda, ele só envia. Ele não é seguro, ele não garante entrega de pacotes, ele não é direcionado à conexão. Mas ele é rápido. Porque toda vez que você. Ó, vamos imaginar um motoboy, um motoqueiro, vai. Se o cara ele tá no corredor, quebrando o retrovisor e voando, ele não é muito seguro, mas ele é rápido. Agora, se você tem um cara que anda atrás dos carros, não pega corredor, fica ali garantindo e tal, ele não é rápido, porque ele não aproveita aquilo que a moto tem de melhor, que é né, a flexibilidade. Só que ele vai ser seguro, o risco dele se acidentar vai ser menor. Então, o TCP e o UDP têm essa relação que tem muito a ver com aquilo que você precisa. Por exemplo, o UDP, ele é um protocolo que tem muita relação com streaming. Então, quando você assiste Netflix, YouTube e qualquer outro streaming, serviço de streaming, você não precisa de segurança, né? Você não precisa de garantia de segurança para. Então, você utiliza o protocolo UDP. Continuando, ó, esses quatro protocolos iniciais aqui que eu apresentei, aqui no material, esses quatro primeiros são protocolos fundamentais e importantes, que você vai perceber que eles vão estar presentes, inclusive, nas outras pilhas, né? Depois eu tenho a camada de sessão. A camada de sessão e a camada de apresentação são as duas camadas mais básicas e as duas camadas que menos caem em prova. Vem comigo que eu vou explicá-las. A camada de sessão simplesmente é uma camada para você iniciar ou encerrar uma sessão. É uma camada de login e logout. Ponto final. Então você decide se você vai fazer acesso, você decide se você não vai fazer acesso, se você está logado e ao estar logado você iniciar a sessão, ou não estar logado você não iniciar a sessão. É isso. E depois vem a camada de apresentação. A camada de apresentação é uma camada que ela trabalha com os serviços da internet. Então essa camada é tão importante que quando eu for trabalhar ela na sua particularidade, a camada de aplicação, eu vou apresentar uma tabela muito importante que salva vidas. Uma tabela fundamental, uma tabela importantíssima, que é uma tabela de todos os protocolos, de todos os serviços da internet, como eles aparecem aqui. Então a camada de aplicação é a camada dos serviços, do que eu farei na internet. Vamos lá de novo para o material. Eu vou de baixo para cima, que aí tem uma historinha para contar de memorização, né? Imagina, como eu falei para você, um motoboy. Então, um motoboy, em primeiro lugar, ele precisa ter a moto, né? Se ele não tiver a moto na camada física, ele não faz nada. Depois ele precisa dos caminhos, né, das estradas. Ele precisa do enlace, da interconexão entre os caminhos. Depois ele precisa saber o endereço de onde ele vai,
Por isso que existe a camada de rede. E depois ele precisa decidir como ele fará esse transporte. Se ele fará esse transporte seguro e mais lento, ou se ele fará esse transporte vida louca. Depois que ele decide como ele fará o transporte, ele começa o seu trabalho, ele começa o seu trajeto. E a camada de apresentação que eu deixei agora para o final, que eu vou detalhar ela, decide quais os atributos que ele vai ter. E finalmente eu decido o que eu farei, o que eu vou levar, o que eu vou transportar. Aqui são os serviços. Vamos para a apresentação. Vem comigo. O que é a camada de apresentação? A camada de apresentação é uma camada que determina atributos. E atributo é tudo aquilo que você vincula a alguém que não muda a natureza desse alguém. Então, por exemplo, eu e o professor Ricardo Baranowski, nosso diretor, professor de Direito Constitucional. Nós dois somos professores do QC. Então, isso que nós somos, essa é a nossa caracterização. Só que existem atributos dele, de mim, diferentes, né? Ele usa óculos, eu não uso. Eu tenho tatuagem, ele não tem. Pelo menos visível. Eu moro num bairro, ele mora em outro. Ou seja, a gente poderia ficar aqui vinculando, até o fim do dia, atributos, características específicas que não mudam, portanto, a caracterização. Não mudam aquilo que eu sou e não mudam aquilo que ele é. E essa caracterização, que não muda, na verdade, o que você é e o que o outro é a camada de apresentação. E o que você pode ter de atributo quando você pensa na microinformática, né? O que você pode ter de atributo quando você pensa em algum conteúdo sendo compartilhado na internet? Esse conteúdo ele pode ser criptografado, esse conteúdo pode ser codificado, esse conteúdo pode ser compactado, esse conteúdo pode vir com senha, com assinatura digital, com certificado digital. Então, imagina um arquivo do Microsoft Word, a coisa mais básica do mundo, que você sobe no seu Google Drive e dá o acesso para alguém pegá-lo. Né? Tipo, coisa mais básica do mundo isso. Então, quando você faz isso, quando você cria esse conceito, você pode criptografar, compactar, pôr senha, vincular no arquivo assinatura digital, certificado digital, que nunca vai deixar de ser um arquivo do Word. Perfeito? Bom, o problema é que quem disse que a pilha OSI ISO é a única pilha? Essa pilha é uma pilha um pouco complexa, uma pilha detalhada, e aí criou-se uma pilha mais prática, uma pilha também referencial, mas uma pilha mais resumida. Vamos lá para o material que eu vou apresentar agora para você, a pilha TCP/IP. Ué, mas na prova, como que eu vou saber qual é a pilha que eu tenho que considerar? Isso tem que ser dito, né? Por exemplo, uma questão da Sebrasp, considerando a pilha OSI ISO, responda a questão abaixo. Ou uma questão, sei lá, da SES Gran Rio, considere a pilha TCP/IP que tem 4 camadas. A primeira camada é a camada física. E a camada física, ela agrega... então aqui tem o que deixar de azul aqui é a OSI ISO, tá bom? Então, tudo que tiver de azul é a OSI ISO. A camada física da pilha TCP/IP, ela agrega 2 camadas da pilha OSI. A camada física e a camada de enlace. Então aqui você tem uma junção. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando você fala de pilhas distintas, você fala de relações distintas, né? Então a camada física da TCP/IP, ela agrega a camada 1 e a camada 2 da OSI ISO. A camada de rede é a mesma, só que aqui muda, né? Enquanto na OSI ISO essa aqui é a camada 3. Na pilha TCP/IP ela se torna a camada 4. Agora existe a de internet. E a de internet... Internet não, tá doido. De transporte. Essa aqui é outra. Transporte. A camada de transporte, ela também é igual, só que ela é a 3 na OSI ISO e ela é a 4 na TCP/IP. E o que muda de fato, o que muda muito é a última camada. Porque a última camada da pilha TCP/IP, que é a camada de apresentação, ela reúne 3 camadas da OSI ISO. Ela reúne a camada de aplicação, ela reúne a camada de apresentação
São essas três últimas aqui, ó. E ela incorpora a camada de seção. Então, você tem as mesmas 7 relações, só que relações distintas. Algumas informações muito importantes. Assim como na OSI, na TCP/IP, a camada física é a primeira e a camada de aplicação é a última, só que aqui ela agrega outras 3. E a camada de transporte, ela continua tendo o mesmo nome, só que tem outra nomenclatura, outra classificação numérica, assim como a camada de rede. Perfeito? Essa aqui também é uma pilha referência. Então vem comigo. Então você tem duas possibilidades no trabalho de internet. Ou você utiliza a pilha TCP/IP, OSI e ISO, mais detalhada, mais complexa, mais listadinha. Ou você utiliza a TCP/IP que é mais concentrada, mais resumida. Porém, vamos para o material. Você tem aqui a OSI de 7 camadas. Você tem a TCP/IP de 4 camadas. E aí começa a dar um problema, né? Porque que padrão você adota? Que padrão você utiliza? E aí, se você tem 2 padrões, você acaba não tendo nenhum. E é por isso que criou-se uma pilha híbrida. Que muita gente confunde achando que é TCP/IP, que é a pilha híbrida de internet. E essa pilha híbrida de internet, ela tem 5 camadas. E você vai perceber que, literalmente, as primeiras, melhor dizendo, elas derivam da OSI. E as últimas derivam da TCP/IP. Vejam ela. Essa aqui é a pilha de internet. Então, para a gente contextualizar, eu sempre vou apresentando a relação com os outros, né? A camada física aqui é física em todos os lugares. É física na OSI e é física na camada TCP/IP. A camada de enlace aqui, ela é igual na OSI. Só que aqui na TCP/IP, as duas se juntam numa só. A camada de rede, que aqui na TCP pode ser chamada de camada de internet. Na camada de rede, você tem a mesma camada de rede na OSI e a mesma camada de rede na TCP/IP. A camada de transporte é a mesma na OSI e a mesma na TCP/IP. A camada de aplicação aqui na OSI ela se subdivide em camada de sessão, camada de apresentação e camada de aplicação. E aqui essa divisão ela se mantém na TCP. Então, por que essa pilha de internet ela é considerada híbrida? Porque as 4 primeiras camadas são idênticas da OSI e a última camada é igual da TCP. Por isso que é uma híbrida entre as duas. Perfeito? Vem comigo. Então, assim, eu fiz a apresentação dessas camadas e pilhas e o detalhamento dessas camadas e pilhas justamente porque na prova é isso que vai te derrubar. Isso que vai ser o elemento que pode dar um problema na sua prova, né? Então, atenção ao edital em primeiro lugar. O edital ele pode contextualizar, considere a pilha OSI, considere a pilha ISO, considere etc. e tal. Esse já é um elemento considerável. Depois, se não tiver isso claro no edital, geralmente quem detalha isso, né? Quem particulariza essas pilhas, geralmente via de regra, é a Sebrasp. Outras bancas organizadoras, olhando para concurso de banco, como a SES Gran Rio, como a VUNESP, só diz lá, funcionamento da internet, regras e pilhas da internet sem particularizar. E aí, então, tem que estar no enunciado. Mas se não tiver no enunciado, você tem que ver pela lógica, né? Por exemplo, se as alternativas elas apresentarem sempre o conceito de 7 camadas, ou se nas alternativas sempre apresentar a de aplicação como 7, você já sabe que estamos falando da OSI. Se apresentar como quarta, você já sabe que é da TCP/IP. Se apresentar como quinta, você sabe que é da internet. Resumo da ópera. O que vale é você entender que a física é sempre a primeira, mas na TCP/IP ela pode ser chamada de host rede. Tem esse detalhe também. E a última sempre é de aplicação. E aplicação é a camada dos serviços da internet. Muito obrigado pela sua presença estando aqui comigo, pela sua paciência em assistir minha aula até o final. Abraços, força e honra. Estamos com você até a aprovação.